Bom, estamos gravando. 17º, né, encontro aqui do grupo de leitura do Capital Livro 1. A gente está no meio do capítulo 4, que se chama A Transformação do Dinheiro em Capital, né? E estamos no item 2, Contradições da Fórmula Geral. Então, vamos iniciar a leitura. Qualquer questão aí, Warley, você me avisa, alguém levantar a mão, perguntas, etc. Vamos lá. A forma que a circulação assume quando o dinheiro se transforma em capital contradiz todas as leis que investigamos anteriormente sobre a natureza da mercadoria, do valor do dinheiro e da própria circulação. O que a distingue da circulação simples de mercadorias é a ordem inversa dos dois processos antitéticos, a venda e a compra. E como poderia uma diferença puramente formal como essa alterar a natureza desses processos como que por mágica? E mais ainda, essa inversão só existe para uma das três partes negociantes, que fazem comércio umas com as outras. Como capitalista, compro mercadorias de A e as revendo a B, ao passo que, como simples possuidor de mercadorias, vendo mercadorias a B e compro mercadorias de A. Para os negociantes A e B, não existe essa distinção. Eles aparecem apenas como compradores ou vendedores de mercadorias. Eu mesmo me confronto com eles como simples possuidor, ora de dinheiro, ora de mercadorias, como comprador ou vendedor, e além disso, em cada uma dessas transações, confronto-me com uma pessoa apenas como comprador, com outra apenas como vendedor, com a primeira apenas com dinheiro, com a segunda apenas com mercadorias, e com nenhuma delas como capital ou capitalista, ou como representante de qualquer coisa que seja mais do que dinheiro ou mercadorias, ou que possa surtir qualquer efeito além daquele do dinheiro ou das mercadorias. Para mim, a compra de A e a venda de B constituem uma série, mas a conexão entre esses dois atos só existe para mim. A não se preocupa com a minha transação com B, e B tampouco com minha transação com A. E, se eu quisesse explicar a eles o mérito particular de minha ação, que consiste em inverter a série, eles me diriam que estou enganado quanto à própria série e que a transação completa não começa com uma compra e conclui-se com uma venda, mas, inversamente, começa com uma venda e conclui-se com uma compra. De fato, meu primeiro ato, a compra, é do ponto de vista de A, uma venda. E meu segundo ato, a venda, é do ponto de vista de B, uma compra. Não satisfeitos com isso, A e B argumentarão que a série inteira foi supérflua e não passou de um mero truque. A venderá a mercadoria diretamente a B, e B a comprará diretamente de A. Com isso, a transação inteira se reduz a um ato unilateral da circulação usual de mercadorias, sendo do ponto de vista de A um simples ato de venda e do ponto de vista de B um simples ato de compra. Assim, a inversão da série não nos conduz para fora da esfera da circulação simples de mercadorias, de modo que temos antes de investigar se nessa circulação simples existe algo a permitir uma expansão do valor que entra na circulação e, por conseguinte, a criação de mais valor. Tomemos o processo de circulação na forma em que ele se apresenta como mera troca de mercadorias. Esse é sempre o caso quando dois possuidores de mercadoria compram mercadorias um do outro e, no dia seguinte, no ajuste de contas, as quantias mutuamente devidas são iguais e cancelam uma a outra. O dinheiro serve, nesse caso, como moeda de conta,
para expressar o valor das mercadorias em seus preços, porém, não se confronta materialmente com as próprias mercadorias. Na medida em que se trata de valores de uso, é claro que ambas as partes que realizam a troca podem ganhar. Ambas alienam mercadorias que lhes são úteis como valores de uso e recebem em troca mercadorias de cujo valor de uso elas necessitam. E essa vantagem pode não ser a única. A, que vende vinho e compra cereal, produz talvez mais vinho do que o agricultor B poderia produzir no mesmo tempo de trabalho. Assim como o agricultor B poderia produzir mais cereal do que o agricultor A, de modo que A recebe, pelo mesmo valor de troca, mais cereal, e B recebe mais vinho do que a quantidade de vinho e cereal que cada um dos dois teria de produzir para si mesmo sem a troca. Com respeito ao valor de uso, portanto, pode-se dizer que a troca é uma transação em que ambas as partes saem ganhando, mas o mesmo não ocorre com o valor de troca. Aqui uma nota 14. A troca é uma transação admirável na qual as duas partes contrastantes ganham, sempre. Destutt de Tracy, Paris, 1826, página 68. O mesmo livro também foi tratado aqui como Tratado da Economia Política. Um homem que possui muito vinho e nenhum cereal negocia com outro homem que possui muito cereal e nenhum vinho, e entre eles é trocado trigo no valor de 50 por vinho no mesmo valor de 50. Tal troca não constitui um aumento do valor de troca para nenhuma das partes, pois antes da troca cada um deles já possuía um valor igual àquele que foi criado por meio dessa operação. Nota 15 é o tal Mercier de la Rivière, página 554. O resultado não se altera em nada se o dinheiro é introduzido como meio de circulação entre as mercadorias e se os atos de compra e venda são separados um do outro. O valor das mercadorias é expresso em seus preços antes de elas entrarem em circulação, sendo, portanto, o pressuposto e não o resultado desta última. Nota 16. Que um desses dois valores seja dinheiro ou que os dois sejam mercadorias comuns é algo absolutamente indiferente. Mesmo Mercedes Larrivée. Não são as partes contratantes que decidem sobre o valor. Ele é decidido antes da convenção. Que Letrosne, página 906. Considerando abstratamente isso, prescindindo das circunstâncias que não decorrem imediatamente das leis imanentes da circulação simples de mercadorias, o que ocorre na troca, além da substituição de um valor de uso por outro, não é mais do que uma metamorfose ou uma mera mudança de forma da mercadoria. O mesmo valor, isto é, a mesma mercadoria, a mesma quantidade de trabalho social objetivado permanece nas mãos do mesmo possuidor de mercadorias, primeiramente como sua própria mercadoria, em seguida como dinheiro pelo qual foi trocado, e por fim como mercadoria que ele compra com esse dinheiro. Essa mudança de forma não implica qualquer alteração na grandeza do valor. Mas a mudança que o valor da mercadoria sofre nesse processo é limitada a uma mudança em sua forma dinheiro. Ela existe, primeiramente, como preço da mercadoria à venda, em seguida, como uma quantia de dinheiro que, no entanto, já estava expressa do preço. Por fim, como preço de uma mercadoria equivalente. Essa mudança de forma implica, em si mesma, tampouco uma alteração na grandeza do valor, quanto a troca de uma nota de 5 libras por sovereigns, meio sovereign e xelins.
Assim, na medida em que a circulação da mercadoria opera tão somente uma mudança formal de seu valor, ela implica, quando o fenômeno ocorre livre de interferências, a troca de equivalentes. Mesmo a economia vulgar, que não sabe praticar nada sobre o valor, reconhece, quando deseja considerar o fenômeno em sua pureza, que a oferta e a demanda são iguais, isto é, que seu efeito é nulo. Mas, se no que diz respeito ao valor de uso, tanto o comprador quanto o vendedor podem igualmente ganhar, o mesmo não ocorre quando se trata de valor de troca. Nesse caso, disse antes, onde há igualdade, não há lucro. É verdade que as mercadorias podem ser vendidas por preços que não correspondem a seus valores, mas esse desvio tem de ser considerado como uma infração da lei da troca de mercadorias. Em sua forma pura, ela é uma troca de equivalentes, não um meio para o aumento do valor. Aqui, mais três notas, basicamente. Aqui o que ele está falando? É, na igualdade não há lucro, né? Que italiano. 19. A troca se torna desavantajosa para uma das partes quando alguma circunstância estranha vem diminuir ou aumentar o preço. Então, a igualdade é ferida, mas o ferimento procede dessa causa e não da troca. Letrósimo. A troca é, por sua natureza, um contrato de igualdade firmado entre dois valores iguais. Ele não é, portanto, um meio de enriquecer, porquanto se dá tanto quanto se recebe. Letrosno. Que, por trás das tentativas de apresentar a circulação de mercadorias como fonte do mais-valor, esconde-se, na maioria das vezes, um quiprocó, uma confusão de valor de uso com valor de troca. Por exemplo, diz Condillac, não é verdade que na troca de mercadorias troca-se um valor igual por outro valor igual. Ao contrário, cada um dos dois contratantes dá sempre um valor menor em troca de um valor maior. Se valores iguais fossem trocados, não haveria ganho algum para nenhum dos contratantes, mas as duas partes obtêm um ganho, ou pelo menos deveriam obtê-lo. Por quê? O valor das coisas consiste meramente em sua relação com nossas necessidades. O que para um vale mais, para outro vale menos, e vice-versa. Não colocamos à venda artigos que são indispensáveis para o nosso próprio consumo. Abrimos mão de uma coisa inútil para nós em troca de uma coisa que nos é necessária. Queremos dar menos por mais. É natural que na troca dá-se um valor igual por outro valor igual, sempre que cada uma das coisas trocadas vale a mesma quantidade de ouro. Mas outra consideração tem de entrar nesse cálculo. A questão é se cada uma das partes troca algo supérfluo por algo necessário. Nota 21, é só citação aqui do Condillac. Vê-se como Condillac não apenas confunde valor de uso com valor de troca, como, de modo verdadeiramente pueril, afirma que numa sociedade em que a produção de mercadorias é bem desenvolvida, cada produtor produz seus próprios meios de subsistência e só põe em circulação o excedente sobre sua própria necessidade, o supérfluo. Mesmo assim, o argumento de Condillac é frequentemente repetido por economistas modernos, principalmente quando se trata de mostrar que a forma desenvolvida da troca de mercadorias, o comércio, é produtora de mais valor. O comércio, diz ele, por exemplo, adiciona valor aos produtos, pois ao mesmo tempo pois os mesmos produtos têm mais valor nas mãos do consumidor do que nas mãos do produtor, e por isso ele tem de ser considerado estritamente um ato de produção. Que nota 22, Letroznik responde muito corretamente a seu amigo Condillac.
Numa sociedade formada, não há nada que seja supérfluo. Ao mesmo tempo, ele observa jocosamente que, se as duas partes que realizam a troca recebem igualmente mais do que fornecem uma à outra, então ambas obtêm a mesma quantidade. É pelo fato de Condillac não ter a mínima ideia da natureza do valor de troca que ele foi escolhido pelo senhor professor Wilhelm Rocher como a autoridade a fundamentar seus próprios conceitos infantis, conforme a obra de Rocha, algo sobre a nacional economia. E aqui, nota 23, S.P. Newman. É, aqui, eu só gostaria de fazer um comentário, né, que existe basicamente essa noção, né, do, do agente, do o indivíduo, né, o indivíduo como produtor e ao mesmo tempo consumidor. Então, como que para quem estuda a microeconomia, basicamente você vai ter lá, todo mundo tem que fazer uma decisão entre o trabalho e o lazer e o cara que vamos dizer assim, produz o excedente ao que é necessário a sua própria subsistência, né? Ele troca esse excedente. E no, né, nesse tipo de modelo não existe classe, né? Assim como nos modelos mesmo os macroeconômicos, você também trabalha com essas abstrações de agente representativo, ou seja, basicamente não existe distribuição de renda ali, né? Todo mundo um autômato, um produtor individual, produz um pouco a mais, quer trabalhar mais, produz um pouco a menos e trabalha menos, e aí você tem essa sociedade totalmente amorfa, perdida nas médias. Né? Fernando, fazer um comentário? Não. Não? Ok, desculpa. Okay. Bom, continuando aqui a leitura. Mas não se paga duas vezes pelas mercadorias, uma vez por seu valor de uso e outra vez por seu valor. E se o valor de uso da mercadoria é mais útil para o comprador do que para o vendedor, sua forma dinheiro é mais útil para o vendedor do que para o comprador. Se assim fosse, ele a venderia? Com a mesma razão, poder-se-ia dizer que o comprador realiza estritamente um ato de produção, quando, por exemplo, transforma as meias do mercador em dinheiro. Se são trocadas mercadorias ou mercadorias e dinheiro de mesmo valor de troca, portanto, equivalentes, é evidente que cada uma das partes não extrai da circulação mais valor do que nela lançou inicialmente. Não há, então, criação de mais valor. Ocorre que, em sua forma pura, o processo de circulação de mercadorias exige a troca de equivalentes. Mas as coisas não se passam com tal pureza na realidade. Por isso, admitamos uma troca de não equivalentes. Em todo caso, no mercado de mercadorias, confrontam-se apenas possuidores de mercadorias. E o poder que essas pessoas exercem umas sobre as outras não é mais do que o poder de suas mercadorias. A variedade material das mercadorias é a motivação material para a troca e torna os possuidores de mercadorias dependentes uns dos outros, uma vez que nenhum deles tem em sua mão o objeto de suas próprias necessidades, e que cada um tem em suas mãos o objeto da necessidade do outro. Além dessa diferença material de seus valores de uso, existe apenas mais uma diferença entre as mercadorias. A diferença entre sua forma natural e sua forma modificada, entre a mercadoria e o dinheiro. Assim, os possuidores de mercadorias se distinguem simplesmente como vendedores, possuidores de mercadorias, e compradores, possuidores de dinheiro. Suponha, então, que por algum privilégio inexplicável seja permitido ao vendedor vender a mercadoria acima de seu valor,
por exemplo, por 110, quando ela vale 100. Portanto, com um acréscimo nominal de 10% em seu preço. O vendedor embolsa, sim, um mais-valor de 10, mas, depois de ter sido vendedor, ele se torna comprador. E eis que um terceiro, possuidor de mercadorias, confronta-se com ele como vendedor e usufrui, por sua vez, do privilégio de vender a mercadoria 10% mais cara do que seu valor. Nosso homem ganhou 10 como vendedor apenas para perder 10 como comprador. Assim, cada um dos possuidores de mercadorias vende seus artigos aos outros possuidores de mercadorias a um preço 10% acima de seu valor, o que, na verdade, produz o mesmo resultado que se obteria se cada um deles vendesse as mercadorias pelos seus valores. O mesmo efeito de tal aumento nominal dos preços das mercadorias seria obtido se os valores das mercadorias fossem expressos em prata em vez de ouro. As denominações monetárias, isto é, os preços das mercadorias aumentariam, mas sua relação de valor permaneceriam inalteradas. Aqui, nota 24. Por meio do aumento do valor nominal dos produtos, os vendedores não enriquecem, uma vez que aquilo que eles ganham como vendedores, eles gastam como compradores. J. Gray, 1797. Comentário? Claro. Eu penso que esse ponto é de maior importância, porque ele é difícil de ser explicado. Porque ele faz menção a uma cadeia de produção. Né? Quer dizer, se eu vendo mais caro, o cara que comprou aquilo que eu vendi mais caro, ele vai, por sua vez, repassar. O custo dele aumenta. Se o custo dele aumenta, o produto dele aumenta. Então, na cadeia produtiva, isso forma um boomerang. Né? Quer dizer, não, tem um retorno. Então, quando eu vou consumir alguma coisa que esse cara produziu em algum momento, e eu vou ter o efeito do superpreço que eu fiz. Né? Tá? Então, isso daí é, é um ponto central e difícil de ser explicado para as pessoas, porque as pessoas sempre acham que isso que ele critica, né, que o sobrepreço é um valor, né? É um, ele não entende a cadeia produtiva. E para entender isso daí, é uma visão sistêmica. Sem a visão sistêmica, ele não consegue entender isso daí. Então, esse pensamento é um pensamento difícil de ser explicado. Vocês concordam? Estou de inteiro acordo com o Fernando, né? Eu acho que aí é interessante, né, essa distinção entre preço nominal e o valor, né? Um acréscimo no preço dos produtos, pressupondo que a troca seria uma troca desigual, não implica numa alteração do valor desses produtos, não é? Que na totalidade dá um jogo de soma zero. Aquilo que eu ganhei vendendo, eu perdo comprando, né? Eu vou perder comprando. Se eu vendi por 110, eu também, se o outro, né, comerciante também aumentou o preço, então, né, acaba virando um jogo de soma zero na totalidade. Né? Então, ou seja, não dá para explicar o mais-valor tomando como pressuposto que a circulação gera um valor maior porque alguém está majorando o preço, está lá colocando um preço maior. Né? Embora essa seja a explicação mais comum. Né? Se a gente pega o senso comum vai dizer que se ganha sempre com algum tipo de truque na venda, com algum tipo de, né, de acréscimo ou plus, vale tanto, mas ele coloca um preço maior. E aqui está se demonstrando claramente que essas alterações nominais não alteram o valor dos produtos. Né? E, de fato, Fernando tem razão. E eu acho que a gente já discutiu um pouco isso no encontro anterior, essa predominância da ideia da totalidade. Né? Como é que isso tudo se relaciona e
E como, né, o senso comum está preso ali no particular e tal. Mas é muito interessante. Mas a lição toda até agora é, olha, não tem acréscimo, não tem um valor maior na esfera da circulação. Né? E aí ele está dando exemplos para provar aí, né, rebatendo aí os economistas que de alguma forma vão defender essas ideias. Mas é isso mesmo, Fernando, estou de acordo. Depois, o que está por trás também é um pensamento macroeconômico. Não um pensamento microeconômico, é um pensamento macroeconômico. Quer dizer, por exemplo, se aumenta o preço da energia, você vai, que é um preço fundamental da economia, por causa da escassez de água ou do subir o preço do petróleo, alguma coisa desse gênero, você vai ter um efeito no preço de bens de consumo, por exemplo. Né? Mas isso fica claro quando você pensa macroeconomicamente. É isso que você falou da totalidade. É por isso que a teoria marxista é muito complicada de ser explicada, porque ela não faz divisão entre a microeconomia e a macroeconomia. É uma coisa só. Mas alguns pensamentos só são compreensíveis na macroeconomia. Esse pensamento na microeconomia não é muito claro, porque as cadeias de produção são curtas, né? Eu vendi banana e comprei abacaxi. Qual é a diferença entre banana e abacaxi? Não, esse exemplo não serve. Mas macroeconomicamente, sim. Né? Vai ter um problema inflacionário, vai ter. Então, esse ponto é um ponto muito bonito de ser explicado. O Caio voltou. Opa, desculpa aqui. Bom, eu acho que já falaram tudo sobre esse ponto aqui. Podemos seguir a leitura, se ninguém tiver mais nenhum comentário. Agora suponha, ao contrário, que o comprador disponha do privilégio de comprar as mercadorias abaixo de seu valor. Não precisamos aqui recordar que o comprador se tornará vendedor. Ele o era antes de se tornar comprador. Ele perdeu 10% como vendedor antes de ganhar 10% como comprador. Tudo permanece como estava. Portanto, tem uma notinha aqui, né? Se é forçado a vender por 18 uma quantidade de produtos que valem 24, obter-se-á, caso se utilize esse mesmo dinheiro para comprar, igualmente por 18, aquilo que vale 24. Né? Letros, né? Portanto, a criação de mais valor e, por conseguinte, a transformação de dinheiro em capital não pode ser explicada nem pelo fato de que uns vendem as mercadorias acima de seu valor, nem pelo fato de que outros as compram abaixo de seu valor. Nota 26. Por isso, nenhum vendedor que pode aumentar os preços de suas mercadorias sem que tenha igualmente de pagar mais caro pelas mercadorias dos outros vendedores. E, pela mesma razão, nenhum consumidor pode habitualmente comprar mais barato sem ter de abaixar o preço das coisas que ele mesmo vende. Que A palavra-chave desse texto é habitualmente. Habitualmente. Yeah. Né? Quer dizer, no decorrer do tempo. Não é num ato preciso, é no decorrer do tempo. Né? Sim, porque aqui a gente está dando também a ideia do capital, ou seja, o capital no sentido de circulação. Sim, Né? sim. Você não faz dinheiro vira mais dinheiro, não pela troca. Né? Essa que é a questão que a gente está tentando responder. O problema não é de modo nenhum simplificado com a introdução de elementos estranhos, como faz o coronel Torrens.
A demanda efetiva consiste no poder e na inclinação dos consumidores, seja por meio da troca imediata ou mediata, a dar pelas mercadorias uma porção de ingredientes do capital numa quantidade maior que o custo de produção dessas mesmas mercadorias. Nota 27. Aqui o R. Torres. Na circulação, produtores e consumidores se confrontam apenas como vendedores e compradores. Dizer que o mais-valor obtido pelos produtores tem origem no fato de que os consumidores compram a mercadoria acima de seu valor é apenas mascarar algo que é bastante simples. Como vendedor, o possuidor de mercadorias dispõe do privilégio de vender mais caro. O próprio vendedor produziu suas mercadorias ou representa seus produtores, mas também o comprador produziu as mercadorias representadas em seu dinheiro, ou representa seus produtores. Assim, um produtor se confronta com outro, e o que os diferencia é que um compra e o outro vende. Que o possuidor de mercadorias, no papel de produtor, vende a mercadoria acima de seu valor e, no papel de consumidor, paga mais caro por ela, é algo aqui irrelevante. Nota 28. A ideia de que os lucros são pagos pelos consumidores é certamente muito absurda. Quem são os consumidores? Aqui, J. Ramsey, um ensaio sobre a distribuição de riqueza. Em nome da coerência, os representantes da ideia de que o mais-valor provém de um aumento nominal dos preços ou de um privilégio de que o vendedor dispõe de vender a mercadoria mais cara do que seu valor, teriam de admitir a existência de uma classe que apenas compra sem vender, portanto, que apenas consome sem produzir. A existência de tal classe é ainda inexplicável neste estágio de nossa exposição, a saber, o da circulação simples. Todavia, podemos antecipar algumas ideias. O dinheiro com que tal classe constantemente compra tem de fluir para ela diretamente dos bolsos dos possuidores de mercadorias, de modo constante, sem nenhuma troca, gratuitamente, seja pelo direito ou pela força. Para essa classe, vender mercadorias acima de seu valor significa apenas reembolsar gratuitamente parte do dinheiro previamente gasto. É assim que as cidades da Ásia Menor pagavam tributo em dinheiro à Roma antiga. Com esse dinheiro, Roma comprava mercadorias dessas cidades e as comprava mais caras do que seu valor. Desse modo, as províncias ludibriavam os romanos, surrupiando aos conquistadores, por meio do comércio, uma parte do tributo anteriormente pago. No entanto, os conquistados permaneciam sendo os verdadeiros ludibriados. Suas mercadorias eram pagas com seu próprio dinheiro, e esse não é o método correto para enriquecer ou criar mais valor. Aqui, mais uma nota 29. Quando alguém necessita de uma demanda, recomenda-lhe o Sr. Malthus que ele pague a outra pessoa para que esta compre seus produtos. Isso é o que pergunta a Malthus o indignado ricardiano, que, tal como seu discípulo, Padre Chalmers, glorifica economicamente essa classe de simples compradores ou consumidores. Aqui. Nota 29. Mantenhamos-nos, portanto, nos limites da troca de mercadorias, em que os vendedores são compradores e compradores vendedores. Talvez nossa dificuldade provenha do fato de termos tratado os atores apenas como categorias personificadas, e não individualmente. O possuidor de mercadorias A pode ser esperto o suficiente para ludibriar seus colegas B ou C, de um modo que estes não possam oferecer uma retaliação, apesar de terem toda a vontade de fazê-lo. A vende vinho a B pelo valor de 40, e na troca compra cereais pelo valor de 50. A transformou suas 40 em 50.
menos dinheiro em mais dinheiro, e sua mercadoria em capital. Observamos a transação mais detalhadamente. Antes da troca, tínhamos no valor de 40 nas mãos de A e cereais no valor de 50 nas mãos de B, o que forma um total de 90. Após a troca, o mesmo valor total de 90. O valor em circulação não aumentou seu tamanho em nenhum átomo, mas alterou-se sua distribuição entre A e B. O que aparece como mais valor para um lado é menos valor para o outro. O que aparece como mais para um é menos para o outro. A mesma mudança teria ocorrido se A, sem o eufemismo formal da troca, tivesse roubado diretamente 10 de B. Está claro que a soma do valor em circulação não pode ser aumentada por nenhuma mudança em sua distribuição, tão pouco quanto um judeu pode aumentar a quantidade de metal precioso num país ao vender um farthing da época da rainha Ana por um guinéu. A totalidade da classe capitalista de um país não pode se aproveitar de si mesma. Que nota B. Antiga moeda de ouro com valor de 1 libra peso. E 30. Destutt de Tracy, embora, ou talvez devido a isso, fosse um membro do Instituto, era de opinião contrária. Segundo ele, o lucro dos capitalistas provém do fato de eles venderem tudo mais caro do que seu custo de produção. E para quem eles vendem, primeiramente uns para os outros. Membro do Instituto, aqui é a referência ao Instituto Nacional. Oi. Não, desculpa, só que o Marx é muito irônico e a gente consegue ficar sem rir, né? Os capitalistas enriquecem vendendo mais caro, mas para quem para eles vendem? Para eles mesmos. Ou seja, eles enriquecem roubando os outros, mas quem que eles estão roubando? Eles mesmos. Assim, o pensamento burguês ele é muito contraditório, né? É bom mesmo. Bom, voltando aqui, né? Então, assim, pode-se virar e revirar como se queira, e o resultado será o mesmo. Da troca de equivalentes não resulta mais valor, e tampouco da troca de não equivalentes resulta mais valor. A circulação ou a troca de mercadorias não cria valor nenhum. Então, bem categórico aqui, né? E aqui ele vai mais citações. A troca que se realiza de dois valores iguais não aumenta nem diminui a massa dos valores subsistentes na sociedade. A troca de dois valores desiguais também não altera em nada a soma dos valores sociais, apenas acrescentando a fortuna de um aquilo que ela retira da fortuna do outro. J.B. Serre. Serre, naturalmente, sem se preocupar com as consequências dessa tese, toma de empréstimo, quase literalmente, dos fisiocratas. Os seguintes exemplos mostram como ele explorou os escritos dos fisiocratas, à época esquecidos, a fim de aumentar o valor de sua própria obra. A frase mais célebre do Sr. Serre, produtos só podem ser comprados com produtos, está escrita assim no original fisiocrata. Produtos só podem ser pagos com produtos, né? Aqui no Letrosne. E 32, a troca não confere valor algum aos produtos, que é o F. Wieland, Elementos Políticos da Economia Política, né? Boston. Compreende-se, assim, que porque em nossa análise da forma básica do capital, forma na qual ela determina a organização econômica da sociedade moderna, deixamos inteiramente de considerar suas formas populares e, por assim dizer, antediluvianas, o capital comercial e o capital usurário. É no genuíno capital comercial que a forma DMD', comprar para vender mais caro, aparece de modo mais puro. Por outro lado, seu movimento inteiro ocorre no interior da esfera da circulação. Mas como
é impossível explicar a transformação de dinheiro em capital, isto é, a criação do mais-valor, a partir da própria circulação, o capital comercial aparenta ser impossível, uma vez que se baseia na troca de equivalentes, de modo que ele só pode ter sua origem na dupla vantagem obtida, tanto sobre o produtor que compra, sobre quanto o produtor que vende, pelo mercador que se interpõe como um parasita entre um e outro. Nesse sentido, diz Franklin, guerra é roubo, comércio é trapaça. Se é evidente que a valorização do capital comercial não pode ser explicada pela mera trapaça entre os produtores de mercadorias, um tratamento devido dessa questão exigiria uma longa série de elos intermediários, de que carecemos no presente estágio de nossa exposição, ainda dedicado inteiramente à circulação de mercadorias e seus momentos simples. Nota-se aí que ele não quis, você viu que ele não quis se aprofundar. Né? Ele, deliberadamente, ele não quis se aprofundar. Quer dizer, então ele falou assim, ó, bom, aí tem o fundamento que eu vi aí, é o fundamento do valor. Quer dizer, se você não entendeu o conceito de valor, você não entendeu nada do que está aí. Parece que o valor é algo que se conserva, né? Então, aí, no futuro, ele vai dizer a origem do valor, né? Como é que se produz o mais-valor. Ele se refere ao mais-valor aí sem uma definição anterior, né? Ele vai tratar disso na frente, porque até agora ele não tratou da produção do mais-valor. Ele só colocou, é um sobrepreço, né? Então, ele não conceituou preço. Ele vai mostrar isso mais tarde, né? Então, ele falou assim, olha, isso aí vai ficar mais claro quando a gente expandir essa discussão. Mas essa conservação do valor, que é importante como conceito, como o Valei falou, essa distinção entre preço e valor. Né? Parece uma espécie de conservação da energia, né? O princípio da conservação da energia. É algo desse tipo. Aqui, quando eu acho que é importante notar, é assim, quando a gente lê isso pela primeira vez, e etc., e ele está abordando muitos conceitos que ele vai desenvolver na frente, né? Então, ele está falando da esfera da circulação. Então, mais para frente, ele vai deixar esse movimento muito bem claro, a esfera da produção e da circulação. À medida que ele avança na explicitação do capital, você vai entender essas formas, né? Vamos dizer assim, imagina, se nunca leu o Capital, tá se tratando daqui, você perde um pouco esse detalhe, né? Que existe o momento da circulação e o momento da produção. E como o Fernando destacou aqui, olha, ele deixa isso claro e fala, olha, isso vai vir, a gente vai explicar. Por enquanto, a gente está só falando dessa equivalência, né? Dessa conservação do igual do valor da troca e desmontando o argumento, que era muito frequente dos mercantilistas, de que a geração de valor é pela troca desigual, né? Que era a tese desses mercantilistas, etc. E como ele mostra aqui, tinha muita confusão dos conceitos, não separa valor de uso, valor de troca, né? Por isso que é importante o trabalho teórico fundamental de deixar as categorias bem claras. Pode ir, Igor. Eu acho interessante como que o Marx ele não antecipa resultados que ainda ele não pode provar pelo atual estágio do nível de exposição, né? Pelo nível de exposição que ele está. Por exemplo, aqui ele está falando, olha, vamos deixar de lado agora, no nível da circulação simples, a valorização do capital comercial. Né? E esse tema do lucro comercial, um tema difícil, né? Para o senso comum, o lucro comercial é comprar barato e vender caro. Né? E a gente vê lá no capítulo 17 do livro 3, como é que ele explica o lucro comercial, a partir da equalização da taxa de lucro, né?
comprar pelo valor, mas vender pelo preço de produção, como é que isso se dá e tal. Toda aquela discussão complexa do lucro comercial, né, que desmonta por completo aquela ideia de que o capital comercial se valoriza a partir do comprar caro e vender barato, não é? Então, assim, aqui ele está só dizendo, olha, né, eu vou desenvolver isso só lá na frente. Aí eu fico imaginando a angústia de quem, lá no século XIX, só lia o livro 1 e os livros 2 e 3 só vão sair bem depois, né? Que tem uma série no livro 1 tem uma série de questões que falam, olha, não vou tratar isso aqui, vou tratar só lá, vou tratar só lá na frente, tudo mais. Mas eu acho isso muito interessante, né? Essa construção teórica, né? Aqui ele lembra que a gente está no nível ainda da circulação simples, não é a circulação complexa, que vai pressupor o crédito, que vai começar lá no livro 3 e tal, e tal, e tal. Né? Mas é bom que já dá algumas indicações aqui, né? Olha só esse comentário. O Ian ia fazer uma pergunta? Pode seguir a leitura, depois eu falo. Beleza. Uma outra observação interessante é que a microeconomia ela tem axiomas, né? Ela parte de axiomas, né? E a teoria marxista não é axiomática. Ele vai desenvolvendo os conceitos gradualmente. Ele não tem uma definição. Ele não parte de nenhuma definição. Ele vai construindo a definição. Você vai entender as categorias só quando você chegar no final, porque as categorias elas vão mudando, elas vão ganhando novas conceituações. Então, a teoria axiomática é o contrário. Eu parto de verdades absolutas e desenvolvo o raciocínio. Isso que nós aprendemos a vida inteira. A vida inteira a gente aprendeu isso. E aí a forma expositiva não é assim. Então, isso é fonte de confusão, realmente. O Fernando também pediu a palavra. Ô, Caio, eu passei no teu WhatsApp, eu não sei se consegue compartilhar uma imagem que eu passei no WhatsApp, se consegue compartilhar ali nessa tela, que eu acho que, na minha opinião, é uma imagem muito importante para esse capítulo que a gente está lendo, assim. Até para ter essa compreensão do desenvolvimento do próprio valor. Não sei se tu consegue compartilhar na tela. Dá um minutinho aqui que eu vou ver se eu consigo. Ô, Ian, você já podia emendar a sua, porque pelo andar da carruagem aqui, a gente não vai ter mais, a gente vai ter que parar a leitura aí. Porque já estamos batendo aí quase no teto. Você já emendava a sua pergunta, o Caio marcava onde a gente parou? A minha pergunta, eu acho que talvez seja um pouco polêmica, né? Mas, enfim. Como é que fica a teoria da dependência, né? Diante dessa afirmação que as trocas iguais não produzem mais valor, né? Na medida em que boa parte do que, pelo menos o que eu entendo, né, da teoria da dependência, parte da discussão das trocas desiguais, da relação centro-periferia, né? Categorias como superexploração, né? Ou mesmo os que vão buscar explicar a teoria da exploração, no caso daquele mexicano, né, do Bartra, né? Vai tentar explicar pelos intercâmbios iguais, né? Enfim, era isso. Pelo que nós estamos lendo aqui, fica muito evidente que o Marx está se opondo a isso, né? Olha, eu acho que é uma longa conversa, né? É assim, quer ir, Caio? Vai lá. Para mim é textual. Para mim, assim, eu não tenho, assim, talvez elementos para fazer as mediações, né? Mas eu acho que o Marx tem argumentos que
que vão na contramão do que esses outros autores estão dizendo, né? Me parece. Então, Manda ver, mano. só para título de contribuição, Marx, o plano original do Capital era 6 livros, né? O livro que ele ia tratar do mercado mundial, da divisão internacional do trabalho, do Estado e das crises, que seriam os volumes 4, 5, 6, ele não escreveu. Então, é meio que você tem uma polêmica no que tange aí ao entendimento das relações internacionais, das leis econômicas entre países, né? O que você tinha aí na teoria marxista da dependência é uma tentativa de explicar essa relação entre países do centro, países da periferia, explicar o subdesenvolvimento dos países da periferia, né? Por uma série tem uma série de teses, né? Como é que explica, vamos dizer assim, o desenvolvimento do centro e o atraso da periferia? Você tem as teses clássicas do imperialismo, da estagnação e tudo mais. Aí você tem uma tentativa de formular, a partir dali do livro 3, como é que se dá o que ficou conhecido como trocas desiguais, ou como é que o excedente produzido na periferia é apropriado no centro, né? E aí você tem uma longa polêmica, não é? Ou seja, os excedentes seriam, que é um pouco diferente daquela ideia, porque isso às vezes mistura, né, a deterioração dos termos de troca, talvez Caio possa falar melhor, com a transferência, com a troca desigual, que é outro conceito, né? O cara que formulou aquele Arrigue Manuel, parece que ele é grego, que é aquela ideia, né, quando se equaliza as taxas de lucro mundial, não é dado, não é, por mecanismos de mercado e dado determinada exploração da força de trabalho na periferia, o centro se apropria de um mais-valor. Aquele esquema que está no capítulo 9, daquelas empresas de maior composição orgânica se apropriando de um valor maior, porque ela se apropria do mais-valor, não pela quantidade de trabalho investido, mas pelo tamanho do seu capital, se aplica ao mercado mundial. Então, os países do centro, por ter maior composição orgânica, se apropriam de um valor maior. A discussão aí da troca desigual, que alguns fizeram a crítica, que esse seria um conceito ricardiano, cairiam numa concepção física de valor e tudo mais, né? E aí se modificou. A teoria da dependência contemporânea, ela usa a ideia de uma transferência de valor do centro para a periferia. Ela nem tem utilizado mais o conceito de troca desigual, dada essa acusação de que poderia cair aí numa tese ricardiana ou numa concepção física de valor e tudo mais, não é? Hoje você tem também a tese do Astarita, que não há transferência de valor entre países, os países do centro, por terem trabalho potencializado, que é aquele trabalho que produz mais produtos por hora, e aí sim, pelos mecanismos de mercado, ele se apropria de um valor maior, é como se ele, né, trabalhasse, né, para produzir mais valor do que os países da periferia e tal. Isso por ramos, né? Haveria uma transferência de valor entre ramos, mas não uma transferência de valor entre países, porque o Astarita questiona as consequências políticas dessa tese da transferência de valor e da troca desigual, né? Tanto que o Arrigue Manuel vai dizer que existem países que exploram países, né? Então existem os países proletários, países burgueses e tal, e tudo mais, que acabaria, do ponto de vista político, caindo nessas estratégias nacional-libertadoras, nacional-desenvolvimentistas. Mas está aí no debate. Eu também parto dessa ideia que está aqui no Marx, embora o nível de abstração aqui esteja ainda muito, né, mas a ideia de uma troca de equivalentes até mesmo na esfera internacional, que é uma tese muito polêmica, claro. Mas é isso, meu comentário mais geral é isso, mas a gente precisaria talvez de fazer um encontro para debater. Nós estamos aí trabalhando na tradução do texto do Astarita, na qual ele faz a crítica à teoria marxista da dependência. Vamos ver se a gente termina essa tradução portuguesa aí para divulgar. Fernando também levantou a mão. Vai lá, Fernando. Não, a gente tem que entender que para um dos pressupostos do Marx é o mercado perfeito. Um dos pressupostos dele é sempre o mercado perfeito. Ele
em algum momento ele vai tratar do mercado imperfeito, mas até agora ele está tratando do mercado perfeito. Quer dizer, o preço varia em torno do custo de produção, mas, na verdade, ele gira em torno do preço de produção. Né? Então, por quê? Porque é um conceito fundamental do mercado perfeito. Esse é um pressuposto básico. Então, aí, tudo que ele falou da troca, aí o pressuposto é o mercado perfeito. Agora, o problema internacional é um problema da economia política, quer dizer, da política. Você entra no campo político aí, no campo da dominação política. Aí você tem um mercado que tem outros pressupostos. Bom, era isso que eu queria dizer. O outro Fernando? O Fernando também levantou a mão. Vou até pedir para o Caio, ele tinha colocado antes ali na tela. O que me ajudou muito foi esse mapa mental que eu consegui, porque, na minha opinião, ali nos primeiros capítulos, inclusive o Carcanholo critica isso nas escritas do Marx, muitas vezes ele coloca lá a compra pelo seu valor e o valor, só que muitas vezes a gente não sabe, porque o valor ele é uma relação social que ele tem vários momentos históricos, né? Então, por exemplo, ele tem a substância, ele tem a grandeza, ele tem a dimensão quantitativa, a dimensão qualitativa, e ele também tem como tem ali a expressão do valor, que é a troca, né? Então, na minha opinião, isso ajuda muito, porque, assim, tipo, principalmente nesse capítulo, para a gente saber, tá, beleza, mas esse valor que ele está falando, por exemplo, quando ele vai falar assim, compra as mercadorias pelo seu valor. Mas que valor, né? Porque o valor é tudo isso aí, ó. O valor tem várias, digamos, dimensões históricas do processo, né? Tem a expressão do valor, tem a substância do valor, né? Então, é só para deixar claro isso, que, na minha opinião, é óbvio, né? Isso é muito bom para a gente, pelo menos para a gente saber e ter uma noção de onde ele está se tratando, né? Em determinado momento, digamos assim, né? E uma pergunta também agora mais filosófica é assim, vocês falaram ali dessas várias interpretações. Veja, essas interpretações se referem digamos, a forma do capitalismo ou o conteúdo do capitalismo? Porque eu entendo assim, ó, se ele está tratando de fazer uma análise, digamos assim, objetiva, tipo assim, o conteúdo tem que ser daquela forma, independente da interpretação que um autor vai fazer. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, por exemplo, assim, tal objeto tem que funcionar assim, independente da interpretação, certo? Então, essas interpretações que vocês fizeram desses autores são relacionadas à forma do capitalismo ou ao seu conteúdo? Não sei se vocês entenderam a pergunta. O Arley, você está com a mão levantada, pode ir. A pergunta, Fernando, é muito difícil, né? Olha, assim, a gente tende a entender que essa relação entre forma e conteúdo, ela é indissociável, né? A forma é a manifestação desse conteúdo, né? O conteúdo é o capital, a relação capitalista, né? Que ele vai deixar muito claro qual é lá no capítulo 24, né? Quando ela surge lá com a chamada acumulação originária. Se expropriou, separa trabalhadores dos meios de produção, de um lado proprietários privados desses meios, do outro uma massa de trabalhadores livres. Vamos dizer, isso é conteúdo, né? E você tem essas formas com que essa coisa toda se expressa, se manifesta, né? Alguns autores vão chamar de fase, né? Fase da livre concorrência, fase do capital monopolista e tal, e por aí vai. Né? Então, assim, é dessa totalidade. Sobre valor e preço, assim, metodologicamente, no livro 1 e 2, valor e preço é trabalhado, para complementar a discussão que o Fernando de Jorge trouxe,
a gente chama de preços equivalenciais aos valores. Valor e preço se equivalem. Né? Isso se modifica no livro 3, com a teoria dos preços de produção, da equalização, que é o que gera o famoso problema da transformação, né? A crítica do Baver. Né? Então, assim, aqui no livro 1 e 2, naquele nível de abstração que se chama o capital em geral, valor e preço correspondem. Lá no 3 que modifica. Mas são questões interessantíssimas, né? Quando a gente terminar a tradução do livro aí, a gente socializa com os camaradas que tem lá uma tentativa de formular uma discussão sobre o mercado mundial, não é? Algumas questões que os marxistas não tratam, o Astarita tenta tratar, a discussão da taxa de câmbio, por exemplo, e tudo mais, que o Marx não escreveu esse livro, né? Você tem uma teoria das relações internacionais, é baseada fundamentalmente em Ricardo, né? Sim, vamos dizer, a teoria das vantagens comparativas, ou Smith, teoria das vantagens absolutas, Mill, né, a leitura que o Mill faz do Ricardo, mas, basicamente, vamos dizer, os marxistas se debatem sobre esse tema, e o que se tem de mais, vamos dizer, é a ideia da concorrência imperfeita, né, dos monopólios e tal. Fernando, a gente está até lendo o Sheik, né, que está discutindo a concorrência real, né, contra a teoria da concorrência perfeita e contra a teoria da concorrência imperfeita e tal, em Marx, teríamos uma concorrência real entre os capitais e tal, para pensar, que ajuda a pensar as relações internacionais, mas o Sheik também trabalha com essa discussão da transferência de valor entre os países, né? Sheik, Mandel, essa turma toda aí, pressupõe, vamos dizer assim, certa, né, mas que não é a troca desigual, né? Parece muito a troca desigual, mas me parece que são conceitos um pouco distintos, dada essa preocupação, viu, Ian? Né, você está caindo aí, talvez, numa concepção física do valor ou numa distorção da lei do valor. Então, você explicaria as relações internacionais por uma distorção da lei, se a lei está pressupondo a troca de equivalentes. Mas é isso. São bons debates aí para a gente pensar. Né? Só para concluir, falou ali, uma pergunta rapidinho. Então, quer dizer que isso não está ainda... Não foi descoberto ainda qual que é o pulo do gato disso aí. Tem duas teorias trabalhando sobre isso e não foi descoberto ainda. Qual que é o real movimento? Seria isso? Não, na verdade, você tem uma teoria na esquerda que é mais aceita, vamos dizer assim, que seria a teoria, em parte, a teoria do imperialismo, em parte, você tem a teoria da dependência nas suas várias conformações, Marini, Sami Amin, né, Mandel, mas o Mandel não é um teórico da dependência, e você tem uma posição muito minoritária, que é a posição aí do Astarita, do Inigo, que não há transferência de valor aí entre países, mas aí também com divergências entre eles, né? A escola da renda argentina, que vai discutir que, na verdade, a periferia ela se apropria, às vezes, de um superlucro pela renda da terra, que a teoria marxista da dependência, nas suas versões clássicas, por exemplo, incorpora, a discussão da renda. Já a teoria da dependência, vamos dizer, reformulada, vai dizer que existem várias formas de transferência de valor, uma seria a renda, a outra seria a dívida externa, a outra seriam esses mecanismos de mercado aí, que já estão bem caracterizados aí, tanto no Marini, quanto no Teutônio e tudo mais. Mas a grande discussão desse negócio todo é política, né? Em algumas abordagens, a classe trabalhadora do centro, por exemplo, participa da exploração da periferia, então quebra o internacionalismo proletário. Uma outra discussão é que, por exemplo, se a gente pegasse a teoria do sistema mundo, é que você teria regiões que exploram regiões, então isso desfoca o conflito central entre capital e trabalho na arena internacional para um conflito mais geopolítico e tudo mais. São essas questões que estão no debate. Autores que estão defendendo a tentativa de integralidade da teoria do valor do Marx, mesmo no mercado mundial, por exemplo, o livro do Astarita é isso, Valor, Mercado Mundial, onde ele defende a lei do valor, que ele fala que é obstaculizada ali pela teoria dos monopólios. E aí é o debate que está posto. Mas nesse nível de abstração aqui da circulação simples, me parece que é problemático, tá? É fundamental vamos dizer, uma crítica à teoria marxista da dependência só aqui. Acho que teria que pegar o movimento inteiro, até porque a grande tese da dependência está mais lá para frente mesmo, está lá no capítulo 9 e tal, da equalização dos preços de produção.
No caso do marine, com uma peculiaridade, que é a superexploração da força de trabalho, que é o que também permite o centro conseguir se manter, a periferia se manter, ela se mantém porque ela superexplora o trabalho diante dessas trocas desiguais. É isso. Mas é um longo debate aí. Mas a teoria marxista da dependência hoje é dominante na esquerda. Quem está na outra linha aí é a periferia do debate. Vamos dizer, os marxistas são minoritários, os que não aceitam a teoria marxista da dependência, principalmente na esquerda, né? Então, esse ponto aí é um ponto importante, eu acho que foi muito bem colocado pelo Ian, só para dar um brilho aí à discussão, que o tema levantado pelo Ian, a circulação dos bens agrícolas e os bens extrativos durante o período do Brasil colônia e do Brasil império, mesmo durante a Primeira República, a circulação não se dava dentro do Brasil. A circulação se dava na Europa. Aqui era apenas a produção, mas não a circulação. Tem um livro do Davibor, que é a tese dele de doutorado, de Varsóvia, que ele fala, ele não é um bom livro, não é um livro excelente, mas então essa separação da onde que se deu, onde que se dá a circulação. Só para ter um ponto importante, existem 4 grandes compradores de commodities no mundo, 4 ou 5. Cargill, Dreyfus, Bunge e não sei o quê. Então, esses camaradas dominam a soja, dominam o algodão, dominam o milho. Então, na verdade, a circulação é dominada por eles, por um pequeno grupo de grandes empresas. Aí você tem o produtor do algodão, o produtor da soja, tal. Então você tem que dividir essas coisas, né? Quer dizer, a maior fatia de lucro está na circulação, é o lucro comercial. Mas aí eles impõem condições sobre certos aspectos Tanto é que se falou muito em especulação com as commodities agrícolas, né? Esse ponto quem fala muito nisso é o IELA, lá, o Instituto de Estudos Latino-Americanos do Ourix. Se você pegar, tem um mundo de palestras a esse respeito. Tá? No IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix, que é o presidente lá. A temática fundamental é essa que o Ian falou. Inclusive, o Nildo é um defensor assíduo da teoria marxista da dependência. É um dos raros agora, porque ele insiste. Ele insiste. Uma pergunta até mais para o Arley, porque ele é da filosofia, né? Ô Arley, olha só, mas quando tu vê assim, tu que é da filosofia e tá ligado no idealismo, no materialismo, quando tu vê assim, chega certo momento do marxismo, onde 2, 3 autores sobre um determinado objeto começam a interpretar aquela situação sobre várias hipóteses, certo? Tu acha que isso aí é bom para o materialismo? Tá me entendendo o que eu quero te dizer? Ou tu acha que alguns deles já estão tendo um pingo de idealismo tímido, digamos assim? Não sei se tu me entende onde eu quero chegar. Porque, veja, eu descobri a mais-valia. A mais-valia, ela se movimenta assim. Então, o marxismo é isso, né? Eu explico a coisa tal como ela é. Aí, beleza. Parece que quando Marx morre, beleza. Aí chega nesse exemplo ali, como vocês estão falando, você tem um movimento que ele é interpretado digamos, de diferentes maneiras, né? A pergunta para ti é essa, né? Você acha que está tendo um pingo de idealismo ou o que tu acha disso? Não, acho que pode ter sim. O problema do marxismo é que existe a interpretação da própria realidade concreta, né? E sobre a realidade que se produz uma série de divergências, né?
assim, sobre o entendimento. Porque qual que é a ideia? Você se apropria da categoria teórica. O que é o Marx? Qual que é o movimento do Marx? Ele não está fazendo uma análise empírica do capitalismo, né? Ele está analisando o capital naquilo que ele vai dizer naquele prefácio famoso, na média ideal. Então, quais são os traços gerais dessa forma social de organização da vida? Produção de valor, mais-valia, né, mercadoria, dinheiro, exploração, tal, crise, aquela coisa toda. Então, ele captura essas leis gerais, não é? Então, assim, uma média ideal, claro, tendo como pano de fundo a realidade. Aí vem os autores que se defrontam com essa teoria e tem uma realidade, vamos dizer, material para explicar. É daí que surgem as grandes divergências, né? Da aplicação das categorias, vamos dizer assim. Sabe? Agora, sem sombra de dúvida, você pode ter leituras idealistas, isso aí é muito comum, né? Exegéticas, herméticas, hermenêuticas, né? Hoje em dia, inclusive, é muito comum você ter hermenêutica aí, cada um interpreta de uma forma, como se não existisse uma objetividade. Eu acho que existe uma objetividade, mas ter essa objetividade no texto de Marx é difícil também de ter consenso sobre ela. Mas é isso, é a vida. Eu e o Caio, por exemplo, questão do dinheiro e tal, né? Eu acho que o ouro ainda tem uma importância monetária, o Caio acha que não. Você vê, nós dois estamos, se a gente for forçar ali a leitura, os dois estão certos. Você pode fundamentar uma teoria do dinheiro em Marx sem ser o dinheiro metálico, o dinheiro mercadoria, mas para mim não daria, para o Caio dá. Então, assim, é isso, mas é a realidade. A grande implicação nossa é a realidade. Vai lá, Caio, que eu já falei demais. Não, no fundo é uma questão do objeto que a gente estuda. A gente, num objeto complexíssimo, né, que é a sociedade humana, a economia dentro da história. As variáveis são muito além do que a gente imagina, né? A complexidade é extrema. A gente não consegue fazer testes como nas ciências naturais, e mesmo a física, ela já tem dentro das suas teorias o conceito de incerteza fundamental, que você não consegue, vamos dizer assim, a questão do elétron, né, de saber a posição e a direção do átomo, a velocidade e a direção. Por quê? Porque a própria, sobre essa questão do átomo, a ideia por trás é o seguinte: a observação do fenômeno, a medição do fenômeno afeta a realidade. Então, como que a própria observação e estudo da economia e a definição, isso muda o objeto. Então, a gente está sempre correndo atrás da realidade, né? E na ciência social, por mais que a gente tenha método, tenha estatística e etc., e tenha conceitos, definições, ainda é um trabalho humano que move esse conhecimento, né? A interpretação, o estudo, e perspectivas diferentes, conexões com outras ciências. Então, você vai ter três opiniões, as três vão estar certas e as três vão estar erradas, né? Infelizmente, o nosso objeto faz parte disso. E eu acho que, no fundo, é a tal da tese 11, né? A questão é mudar o mundo. Então, não importa muito se a tua teoria vai estar certa. Obviamente que é importante a gente buscar o máximo rigor e tentar chegar lá, mas o que importa é a transformação social. Porque, infelizmente, eu não acho que se vamos dizer assim, o objetivo do marxista for querer estar certo na sua teoria em todos os pontos, eu acho que é uma frustração, né? E o impacto vai ser mais de um minuto e difícil, né? Do que já é. Sei lá, mas essa também é a minha opinião, acho que um pouco pessoal. Eu tenho uma coisa que o outro dia nós tivemos pelo WhatsApp, nós começamos uma discussão sobre a queda tendencial da taxa de lucro, não sei o quê, autoral, tal, tal. Aí o Tiago Camarinha deu uma cortada, falou assim, porra, caramba, vocês não vão parar com isso, porra. Eu disse,
isso aí vocês estão discutindo filigranas, tal, né? Ele deu uma bronca, né? Então, na verdade, eu acho correta a posição do Tiago, né? Eu acho que você pode haver divergências de interpretação, mas qual é a consequência disso na ação política? Por exemplo, se você pegar uma interpretação leninista e você pegar uma interpretação de Kautsky ou Bernstein no começo do século, ambos eram marxistas, com consequências políticas, da prática política completamente diferentes, né? A Rosa Luxemburgo teve vários confrontos com Lenin, né? Mas aí a prática política, você tem quem acertou, quem errou, né? Então, se você está discutindo algo que sem consequências na sua prática política, você pode discutir à vontade. Mas o diabo é quando a divergência interpretativa implica uma divergência na ação política, na estratégia política. Aí sim, aí é uma coisa muito séria, porque cria divisão. Agora, enquanto nós estamos discutindo alguns conceitos, mas estamos de acordo com a prática política, pô, tá bom, vamos tomar cerveja, pô, né? Mais ou menos isso, eu penso. O Fernando tocou no ponto central. Lá na faculdade, o pessoal fica lá brigando em torno se Kant tem razão sobre as coisas imperativas, categóricas, se é Hegel, sobre as categorias. Isso não muda nada. Agora, se você estiver dentro de uma organização política, essa discussão é extremamente abstrata sobre um princípio que vai condicionar formas de ação, isso aí sim gera divisão mesmo. Mas quando está lá na academia, de fato, é só para poder. Uma coisa fantástica foram as teses de Abril. E uma coisa fantástica foi o fracasso da insurreição operária na Alemanha, que, para mim, foi um dos fatos mais marcantes do século XX, né? O fracasso. Então, toda a polêmica do Partido Comunista Alemão, recém-fundado, e a social-democracia, toda essa discussão, ou o setor mais à esquerda, cuja condição política teve erros políticos ali, de interpretação, e que levaram ao fracasso, né? Não só erros de interpretação, tem outros fatores. Mas isso é importante. Isso é fundamental. Eu estou falando de exemplos grandiosos, né? Mas a ação política, por exemplo, como vamos encarar o governo Lula, por exemplo, né? O que vamos fazer? Oposição, não é oposição, é uma posição direta, é uma posição crítica, é uma posição só de crítica interna. O que você vai fazer? Eu acho que essas coisas são importantes. Então, eu acho que importante é a militância. Eu acho que a gente aprende para poder militar. Se você não aprende para poder militar, então você tá num campo poético, né? No campo do prazer intelectual. Só isso. Não mais que isso. Aí você pode discutir à vontade. Né? Bom, gente, vou parar a gravação. Desculpa, acabou que eu não parei. Quem for assistir o nosso vídeo, nossa, aqueles caras ficam lá filosofando.